Olá pessoal do primeiro ano, estamos aqui de volta com mais uma aula de biologia, Na aula de hoje nós vamos trabalhar o assunto embriologia, embriologia humana. O que vem a ser embriologia humana? É a parte da biologia responsável pelo estudo do embrião, da formação do embrião. Pessoal, como que o embrião ele é formado? Nós vimos nas aulas anteriores a respeito de gametogênese, formação dos gametas, nós vimos a respeito de meiose, de mitose, e toda essa divisão celular ela vai ser extremamente importante para nós chegarmos aqui, para chegarmos a essa questão da formação embrionária, de como que o embrião vai ser formado. Então, primeiro, vamos entender tudo que está aqui. Então, uma bagunça aqui, mas vamos compreender tudo que está aqui. Primeiro, ocorre a formação do zigoto. O que vem a ser o zigoto? O zigoto é a primeira célula que é formada depois que os gametas se fecundam. Então, quando o espermatozoide e um óvulo eles se encontram, se fecundam, forma o zigoto, e ele é 2N. O que significa 2N? Significa que o zigoto ele é uma célula diploide, ou seja, ele tem todos os cromossomos completos, os 46 cromossomos da espécie humana completo. 23 vem da mãe, 23 vem do pai, e aí nós temos aqui a formação de uma célula diploide. Esse zigoto ele vai passar por mitose, que é aquela divisão celular que nós vimos lá no início das nossas aulas. Então ele passa por várias mitoses e vai formar a mórula. Essa mórula ele é um aglomerado de células, é um maciço de células que é formado a partir da mitose aqui, do zigoto. E as células que formam a mórula é chamado de blastômero. Cada célulazinha que forma a mórula, ela é chamada de blastômero. E essas células da mórula, elas são totipotentes. O que significa uma célula totipotente? Significa que ela pode dar origem a qualquer parte do corpo. Então, qualquer parte do corpo pode ser formada a partir destas células. E a mórula ela é composta de 16 a 32 células. Esse aglomerado, esse maciço de células varia nessa quantidade, 16 a 32 células. E é aqui na mórula que ocorre a formação dos gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos. Essa mórula ela vai se deslocar para o lado, ali na hora da divisão celular, ela se desloca para o lado e aí ela dá origem a duas partes. E essas duas partes vai formar dois indivíduos, os chamados gêmeos univitelinos. E aí, essa mórula ela vai passando ali, por desenvolvimento, vai passando ali por divisões celulares e ela vai dar origem a uma outra estrutura da formação embrionária que é chamado de blástula. Essa blástula ela é maior, ocorre um aumento da célula. De zigoto até mórula, o tamanho é o mesmo. Quando chega na formação da blástula, ele vai crescendo um pouquinho. Então essa célula ela cresce um pouco. E aí essa blástula, por sua vez, ela é formada aqui em duas regiões. A região de dentro, a região interna, ela é chamada de blastocele. E a região externa, a parte mais ali de fora da blástula, é chamada de blastoderme. E essa blástula, ela é uma célula pluripotente. Ela já é diferente da mórula. Por que pluripotente? Porque ela não consegue formar todos os órgãos, todas as partes do corpo. Os folhetos embrionários ela não forma. Então a blástula não consegue formar os anexos embrionários, que vai ser tema aí das próximas aulas a respeito aí de embriologia. Então elas não formam células, os anexos embrionários. E aí essa blástula, nós temos aqui outra parte dela aqui, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai sofrer aqui uma embolia, que é uma dobra interna nesta célula chamada de blástula, e ela vai formar outra célula chamada de gástrula.
essa gástrula vai formar os 3 folhetos embrionários, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Então, aqui nós temos uma imagem lateral, como se fosse a parte aqui lateral da gástrula, aonde nós vamos observar esses 3 folhetos embrionários. E nós temos aqui a parte do meio chamado de blastóporo. Esse blastóporo ele é muito importante porque ele vai formar o tubo digestivo, né? Então todo o tubo digestivo é formado através do blastóporo. Então o blastóporo, em alguns indivíduos, em alguns organismos, ele forma primeiro a boca para depois formar todo o tubo e terminar no ânus. E outros indivíduos, ele forma primeiro o ânus e aí ele vai esticando todo o tubo digestório para depois formar a boca por último. Os indivíduos que formam a boca primeiro são chamados de protostômios, né? Que são aqueles animais invertebrados ali, nemateumintos, plateumintos, moluscos, enfim. E os deuterostômios, de equinodermos para frente, né, são deuterostômios, ou seja, deuterostomados. São indivíduos que têm o ânus formado primeiro, depois forma todo o restante do tubo digestivo até terminar na boca. Então o blastóporo ele vai servir para isso, formar o tubo digestório. E aqui dentro dessa cavidade aqui, ó, nós temos a formação do arquíntero, que é essa cavidade interna da gástrula, que é responsável aí também pela formação dos órgãos do tubo digestório, né, do sistema digestório. Né, ele vai formar ali o esôfago, a laringe, a faringe, enfim. E aí nós temos, né, a formação dos folhetos embrionários, como eu já disse, né, e nós temos aqui a neurula. Essa outra imagem aqui, ó, é chamado de neurula. A neurula, ela vai formar aqui algumas estruturas, como por exemplo o tubo neural. Ela vai sofrer uma pressão, no caso aqui ela sofre uma pressão, a gástrula, e vai formar essa neurula. Ela vai formar aqui uma placa chamada de placa neural, que é mais ou menos assim, e essa placa neural ela vai sofrendo mais pressão em cima dela e forma esse tubo neural. O tubo neural ele forma um sistema nervoso. Então todos os órgãos do sistema nervoso, cérebro, neurônios, cerebelo, tronco encefálico, medula espinhal, nervos, gânglios, quem forma é o tubo neural. Então o tubo neural ele vai formar todo o sistema nervoso do indivíduo. Lá na fase embrionária, ele é que é responsável pela formação desse sistema. E nós temos aqui também na neurula a formação da notocorda. O que é a notocorda? A notocorda é uma estrutura dos indivíduos ali do filo dos cordados que vai dar origem à coluna. Então a nossa coluna vertebral ela é formada pela notocorda, né, que ocorre aqui nessa fase de neurula. Nós temos aqui também os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Ectoderme é o folheto embrionário mais externo, né, da parte ali mais de fora da célula. A mesoderme é o folheto embrionário que se localiza no meio da célula, e a endoderme, endo significa dentro, é o folheto embrionário que está mais ali na parte de dentro. Então a ectoderme forma toda a parte do nosso organismo de fora. Por exemplo, o revestimento do epitélio, né, das células ali epiteliais, tecido epitelial de revestimento, quem forme é a ectoderme. A mesoderme vai formar os nossos órgãos ali do meio, por exemplo, músculo, ossos, né, os tecidos conjuntivos, quem forma é a mesoderme. E a endoderme forma os nossos órgãos internos, aqueles órgãos ali mais de dentro, estômago, fígado, baço, intestino, bexiga, enfim. A endoderme forma esses órgãos mais internos, né, na parte ali mais de dentro. Então tudo isso aqui ocorre lá no desenvolvimento do embrião. Esse embrião se desenvolve e se transforma em feto, e aí em feto ele vai dando origem a um indivíduo completo, né? Vai se desenvolvendo até os 9 meses gestacionais, até dar origem ao indivíduo completo, né? Pronto para a concepção. Nas próximas aulas a gente vai ver mais características relacionadas à embriologia. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham compreendido esta aula.
Muito obrigado e um abraço.